E aí, pessoal? Rodrigo aqui de novo no Evolua do Zero, tá? Hoje a gente vai falar sobre 7 mitos sobre compulsão alimentar. Vamos lá, vou pegar aqui, escolhi 7 mitos incríveis pra gente conversar. Segura aí. Primeiro mito pra gente falar aqui, tá? Compulsão alimentar é apenas uma questão de falta de força de vontade. Pessoal, a compulsão alimentar é um transtorno alimentar, ou seja, é uma patologia, uma doença complexa que envolve fatores psíquicos, biológicos, sociais. Não é simplesmente algo ligado ao desejo ou não de querer parar de comer de uma maneira além do que você come e de uma maneira descontrolada. Exige, um tratamento individualizado para aquele paciente e que requer, muitas vezes, medidas multidisciplinares para que você resolva. Então, primeiro mito aí, não é força de vontade. Vamos para o segundo. Segundo mito, as pessoas com compulsão alimentar só comem junk food, ou seja, só comem comidas besteiras, fritura, doce. É outro mito, tá? Essa afirmativa é falsa. A compulsão alimentar ela pode acontecer, inclusive, com alimentos saudáveis. A definição de compulsão alimentar, ela não passa pela qualidade do alimento. Porém, na prática, a gente vê que é muito mais frequente, a compulsão alimentar com junk food. Por quê? No ciclo da compulsão alimentar, a gente dá preferência a alimentos mais saborosos, alimentos gordurosos, doces e por aí vai, tá? Então, pode ter compulsão alimentar a alimentos saudáveis? Pode. Não necessariamente só com junk food, beleza? Vamos pro terceiro. A compulsão alimentar é apenas um problema de mulheres. Pessoal, apesar de ser bem mais frequente em mulheres, segundo a estatística, a compulsão alimentar também pode acontecer com homens, tá? Eu digo inclusive como uma pessoa que sofreu durante a infância e adolescência com episódios diversos de compulsão alimentar, tá? É mais frequente em mulheres, porém, os homens também podem sofrer com compulsão alimentar, tá certo? Quarto mito. A compulsão alimentar é apenas um problema de pessoas com sobrepeso ou obesidade. Bom, a compulsão alimentar certamente pode levar ao ganho de peso e obesidade pelo balanço energético positivo, pelo acúmulo de calorias, por consumir mais calorias do que você gasta. Mas isso não quer dizer que a compulsão alimentar não aconteça em pessoas que não têm sobrepeso, que não são obesas e muitas vezes trabalhei por muitos anos, inclusive no consultório com atletas profissionais e ainda trabalho inclusive, e muitos deles têm transtornos alimentares, dentre eles compulsão alimentar. Então, não só afeta obesos e pessoas com sobrepeso, porém, a gente sabe que o percentual de pessoas em obesidade que possuem o transtorno alimentar de compulsão alimentar é bem relevante, tá? Então, vamos para o quinto mito. As pessoas com compulsão alimentar são todas iguais e têm os mesmos sintomas. Claro que não, minha gente? Compulsão alimentar tem sintomas muito variados. Vou dar um exemplo. Eu tinha um paciente que tinha o costume, por isso inclusive se enquadra como um quadro de compulsão alimentar grave, de guardar latas de leite condensado embaixo da cama. Outra paciente guardava chocolates num compartimento da gaveta escondido. Então, varia de pessoa para pessoa. Óbvio que aqui são exemplos que estou trazendo para quebrar o clima um pouco, mas a compulsão alimentar tem sintomas e manifestações diferentes. É individualizado o tratamento justamente por conta de apresentações plurais, beleza? Vamos para o sexto mito. A compulsão alimentar é apenas um problema para pessoas com problemas de autocontrole. Pessoal, eu conheço diversas pessoas que têm um autocontrole excelente em diversas áreas da vida, na área financeira, na área emocional, na área do trabalho, porém sofrem de transtorno de compulsão alimentar da mesma forma, tá? Então, não é simplesmente uma questão de autocontrole generalizada, tá? Tem a ver com autocontrole, tem, inclusive, na definição de compulsão alimentar, é uma sensação de perda de controle. Porém, não quer dizer que a pessoa, que é afetada pela compulsão alimentar, que tem o diagnóstico de compulsão alimentar, ela tenha, de uma forma geral, um controle ruim em outras áreas da sua vida, tá? Vamos para o sétimo e último mito. A compulsão alimentar só tem resolução com um tratamento medicamentoso.
mito, tá? Existe uma equipe multidisciplinar por trás do paciente que tem compulsão alimentar. Terapia é uma das principais ferramentas que a gente tem dentro do consultório para conseguir controlar esses episódios de compulsão alimentar. O acompanhamento com o nutricionista, que vai trazer uma rotina para a dieta daquele paciente e vai trazer, consequentemente, um controle melhor das refeições. Então, não necessariamente a gente vai precisar entrar, né, com o tratamento medicamentoso. Inclusive, nosso curso a gente ensina 10 passos para você de uma maneira muito tranquila, muito dinâmica, muito paybuff de como conseguir controlar esses episódios, inclusive, obviamente, sem precisar de medicação nesse curso, nesse treinamento, tá? Tem algum link aqui por baixo, tá certo? Pronto. Então aí os 7 mitos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? E a gente se vê muito em breve por aqui no Evolua do Zero. Beijo pra vocês. Tamo junto.